Bom dia, meu nome é Elaine, sou engenheira civil, mestre em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP. Minha área de concentração é conforto térmico, qualidade do ar. Agora estou trabalhando com os ambientes semi-outdoor, já vou explicar um pouquinho dessa apresentação, o que são os ambientes semi-outdoor, e o bem-estar no ambiente construído. É um prazer compartilhar essa apresentação com vocês e agradeço a oportunidade dos organizadores do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, a oportunidade de compartilhar com vocês essa apresentação. Vou falar um pouquinho sobre a saúde e bem-estar em edifícios corporativos, sobre a qualidade dos espaços semi-outdoor na percepção do usuário. Foi feita uma revisão bibliográfica a respeito do tema, juntamente com minha orientadora, a professora Roberta Cronca, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Bom, vou falar um pouquinho da revisão contextual histórica da questão do bem-estar no ambiente construído. Aqui está o modelo tripartido dos 3 elementos requeridos para um ambiente bem projetado. Para todo ambiente bem projetado, a gente precisa do conforto, saúde e felicidade. Esse é um paralelo com o conceito de desenvolvimento sustentável, né, apoiado nos pilares social, econômico e ambiental. Esse paralelo foi feito por Stimmers, Baker e Stimmers, deixou a fonte, vou deixar a fonte sempre embaixo, para que, se vocês tenham algum interesse no tema, podem buscar com mais facilidade. Bom, o conceito de saúde foi estabelecido há 70 anos com o estabelecimento da Organização Mundial de Saúde, como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente como ausência de doença e enfermidade. Também esse conceito foi definido por Baker e Stimmers, né, nesse livro Design with Light and the Earth for Sustainability and Well-being. Hoje a saúde e o bem-estar integram um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, publicado pela Organização das Nações Unidas em 2016, cujos objetivos compõem um plano de ações para a prosperidade mundial. Também está a fonte, segue a fonte aqui embaixo, foi uma pesquisa, acesso de julho de 2022, quando eu comecei a me interessar por esse tema do bem-estar na construção, no ambiente construído, né, que eu falo, a gente comenta que é um degrau acima do conforto. Bom, aqui está o item 3, né, o objetivo 3, que é a saúde e o bem-estar, dentre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, quando começou, né, esse interesse, né, dos pesquisadores pela saúde e bem-estar no ambiente construído? Nos anos 70, tivemos a crise energética com o aumento do preço da energia. O setor da construção civil entrou também com diversas iniciativas para a redução da demanda energética nessas edificações. Só que essas iniciativas nem sempre foram, como posso dizer, nem sempre foram boas, né? Não tiveram bons resultados. Por exemplo, uma das iniciativas com a redução da área de janela para reduzir a perda de calor pelo envelope e diminuir a demanda pelo aquecimento na Europa. O que causou? A redução da luz natural, a limitação do acesso visual, né, do exterior, e a redução da qualidade do ar interno. E, com isso, veio a síndrome dos edifícios doentes. Licina e Udirin destacou a síndrome dos edifícios doentes, a síndrome das doenças respiratórias e cardiovasculares,
E McNaughton destacou também os custos pela perda da saúde e produtividade não compensam essas medidas, né? As fontes estão aqui embaixo também, para que vocês possam aprofundar no tema, caso haja interesse. Bom, além disso, né, além da crise energética, a gente também tem o desenvolvimento comum das cidades, com o aumento do ruído externos, com isso as fachadas também herméticas, com solução do conforto térmico e acústico, de fato, né, o barulho, o ruído externo e o clima contribui para essa perda da produtividade. Então, com isso, mais uma vez, como solução, fachadas herméticas, como solução para esse problema. E como, mais uma vez, essa solução tem uma consequência. E como consequência, doenças como resultado desses efeitos, né? As doenças, a síndrome do edifício doente também aparece como resultado desses efeitos. Bom, aqui foi um paralelo com no caso da habitação. Alguns autores destacam algumas frases que eu achei interessante, que melhores condições de habitação podem salvar vidas, prevenir doenças, aumentar a qualidade de vida, reduzir a pobreza, além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. São destaques, né, da Organização Mundial de Saúde. A habitação está se tornando cada vez mais importante para a saúde devido ao crescimento urbano, ao envelhecimento da população e às mudanças climáticas. Além disso, desde março de 2020, quando a Covid foi caracterizada pela Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, como uma pandemia, as habitações passaram a abrigar atividades como trabalho, aprendizado, lazer e exercícios físicos. Passamos a trabalhar em casa, a estudar em casa. Então, foi um período, a gente pode dizer que foi um marco para as habitações e para o desenvolvimento da construção civil, e para aumentar esse tipo de estudo, a gente, mais para frente, eu vou mostrar um gráfico e vocês vão começar a perceber como foi esse marco para a construção civil, com relação, aliás, foi um marco para tantas outras áreas, né? Então, a pandemia foi realmente, foi de fato um marco. Então, dessa forma, o ambiente construído assumiu um papel ainda mais fundamental na vida dos seres humanos, né, na busca do bem-estar físico, mental e social. Bom, existem também alguns certificados, né, voluntários. Alguns deles já existe um certo incentivo para as construções, no caso de financiamento, né, que são certificados de construção sustentáveis, edifícios sustentáveis, edifícios verdes. Eu destaco aqui o BREEAM, o HQE e o LEED. Existem outros, os japoneses, alemães, então destaco só um paralelo aqui com o caso das certificações, que apresentam, né, os certos requisitos para que as construções apresentem mais sustentáveis, não sustentável de fato, mas apresentem soluções mais sustentáveis para a construção civil. Bom, de acordo com Altamont, o ambiente construído é um sistema complexo, caracterizado por experiências, interrelações entre agentes em relações não lineares e descontínuas. Para explicar essas interações entre ambientes e ocupantes, é necessário um modelo de análise integrada. Altamont propõe um modelo de análise integrada caracterizado pelos fatores de estresse causado pelo ambiente interno, em que o usuário está exposto, quanto pelas diferenças individuais e necessidades e preferências vinculadas ao comportamento humano ou tipo de atividade desenvolvida. Esse é o modelo proposto por Altamont, onde a gente tem um cenário, e existem dois modelos, um ambiental e um modelo humano. Então, esses estressores, que são os fatores físico e psicossocial, e existem os padrões de estressores positivos e negativos e os perfis de preferências e necessidades. Então, esses dois modelos conjuntos, né? Então, ele diz que essas interrelações entre os agentes são relações não lineares e descontínuas. É caracterizado por esses fatores de estresse causados pelo ambiente interno, que são esses fatores de estresse,
causados pelo ambiente interno, em que o usuário está exposto, né? Então, existe um modelo ambiental em que o usuário está exposto, que é o modelo humano, é o que ele fala aqui. E as diferenças individuais de necessidades e preferências. Então, cada indivíduo tem um perfil de preferência e necessidade. Então, por isso que ele defende a teoria de que precisa de um modelo integrado, onde você considera, além do modelo ambiental, um modelo também humano, com perfis de preferências e necessidades do indivíduo. Aqui é um desafio das análises das qualidades, né, perceptivas apontadas por Elwin Handy, não sei ao certo se eu posso dizer o nome dele dessa forma. Bom, o conceito de percepção, ele apresenta um conceito de percepção, né, que é o alcance da consciência, o entendimento da informação sensorial. A percepção individual é o resultado dessa interação entre experiências anteriores, cultura e interpretação individual. Está aí o modelo humano, mais uma vez, sendo defendido. Bom, e quando começou a ciência, né, de fato, do bem-estar? Modificando valores e crenças a respeito da maneira pela qual a qualidade ambiental pode influenciar na saúde e bem-estar ao longo do tempo. E a necessidade de esclarecer o papel, o significado, a contribuição e a inter-relação de diversos fatores, como satisfação, ergonomia, desempenho, afeto e prazer. A noção de bem-estar consiste em 2 elementos chaves. É o sentir-se bem, que é o bem-estar hedônico, e funcionar bem, que é o bem-estar eudaimônico. São 2 conceitos defendidos aqui pelos autores. A ciência do bem-estar também é objeto de pesquisa na esfera da relação entre ambiente construído e bem-estar. Essas diretrizes representam importantes princípios comportamentais que demonstram estar relacionados à melhoria do bem-estar. Então, ela pode ser resumida nessas imagens, que é uma conexão com outras pessoas, são 5 elementos do conceito do bem-estar. A conexão com outras pessoas, onde possa existir um espaço que você possa conectar com outras pessoas, um espaço que você consiga prestar atenção àquele momento, aprender novas habilidades, manter-se fisicamente esse e doar-se. Aqui também está a fonte embaixo, e quem defende esse conceito, né, das diretrizes do bem-estar é o Stimmer. Bom, e o que é o espaço semi-outdoor, né, e qual é a contribuição desse espaço semi-outdoor para a qualidade, o bem-estar no ambiente construído? Um conceito apresentado por Gamero Salinas em duas referências é que é um espaço social dentro do edifício com o objetivo de promover um novo espaço público para interação social e recreação. Ele é dotado de microclimas adequados para as atividades humanas em substituição aos espaços internos fechados, né, herméticos com ar-condicionado. Estes espaços podem incorporar elementos naturais, com plantas, árvores, né, arquitetura biofílica, e permitem o fluxo de ventilação e iluminação naturais. São dotados de mobiliários resistentes às intempéries, porém aconchegantes, e oferecem versatilidade quanto ao uso. Bom, e qual foi o objetivo desse trabalho, né? O objetivo foi explorar a temática da saúde e bem-estar na percepção dos usuários dos edifícios corporativos relacionados ao efeito dos ambientes semi-outdoor. Esse trabalho foi realizado buscando compreender o state of the art, né, o estado atual do conhecimento relacionado à temática, as metodologias aplicadas e os resultados alcançados, por meio de uma pesquisa aprofundada em revisão bibliográfica sobre saúde, bem-estar, percepção ambiental e comportamental dos indivíduos. Foi feita uma busca nas bases de pesquisas acadêmicas Scopus e Science Direct, além de trabalhos acadêmicos do nosso grupo de pesquisa da Escola Politécnica e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi feita uma busca, né,
nos repertórios Scopus e Science Direct, foi feita uma busca por títulos, resumos e palavras-chave. Buscamos pelos termos well-being in the office building e semi-outdoor environment. Bom, aqui a gente buscou, né, depois que a gente fez uma filtragem, deixa eu ver se eu acho que eu passo aqui mais na frente, como foi feito, a gente filtrou por idiomas, né, a gente deixou o inglês, português, a gente filtrou por grande área do conhecimento, filtrando em ciências, engenharia, arquitetura, então a gente filtrou por área de conhecimento afins, né, à nossa área, e, por fim, a seleção das referências, a leitura de títulos, palavras-chave, resumo das publicações. Então, pela primeira filtragem de idiomas e áreas de conhecimento, nós fizemos uma nuvem disponível nesse aplicativo da World Cloud Generator. Ele está disponível de forma gratuita pela internet. Então, com essa nuvem, buscando os termos semi-outdoor e jogando as palavras-chave nessa nuvem, o que a gente encontra? Thermal comfort, thermal, environment, semi-outdoor, space, urban, climate. Então, são as principais palavras, design, outdoor, sky. Então, são os principais termos que a gente pôde encontrar nessas nuvens a partir das palavras-chave dessas publicações. O que eu queria mostrar? Como os estudos são recentes, né? A gente tem um estudo em 2003, um estudo em 2005, um em 2007, um em 2013, 2015 tivemos 2 estudos, mas a partir de 2019 e 2020, né, que eu acho que é o marco aqui da pandemia, a gente começa a ter esse estudo crescente. Como a pesquisa foi feita logo no primeiro semestre, maio mais ou menos, né, antes de enviar o artigo, então a gente não tem publicado ainda em 2023, mas a gente tem, inclusive, depois vou mostrar na tabela, um artigo impresso. Então ele vai sair ainda, então vai ser mais uma aqui de 2023. Aqui 2022 já temos 6 publicações. Então, de fato, aqui as pessoas já começaram a se preocupar com o bem-estar no ambiente construído e a interferência, né, do semi-outdoor environment nessa percepção da qualidade dos espaços. E aqui 2020, o marco da pandemia. Bom, esse é o quadro com as referências selecionadas, utilizadas para essa revisão bibliográfica. Foram selecionados 18 artigos. Então, eles estão aqui, vão ficar disponíveis também, caso vocês queiram pesquisar. Então, são as palavras-chave. Bom, e esses efeitos, né, desses espaços semi-outdoor na percepção? O que a gente concluiu a partir dessa revisão bibliográfica, né? Existem raros experimentos, segundo De Deer, né, que é um importante pesquisador na área de conforto térmico, nesse artigo, Restorative Benefits of Semi-Outdoor Environment at the Workplace, dos The Thermal Real Matter, ele publicou na Buildings Environment e agora no final do ano de 2022. Então, o que ele conclui? Que existem raros experimentos envolvendo sentidos visual, acústico e olfativo. Além disso, a percepção térmica tem sido negligenciada, né? Não existe ainda existem experimentos, mas são poucos envolvendo os sentidos. E o que ele fala é que existem muitas pesquisas dizendo apenas do visual, mas quando envolve outros sentidos juntos, em conjunto, né? Existem poucos experimentos, e a percepção térmica tem sido negligenciada. E esse espaço semi-outdoor, existem muita interferência do térmico, né? Porque você está dentro do edifício, que é o semi-outdoor, mas, porém, você tem acesso ao espaço externo, né? A gente deixou ainda semi-outdoor, porque a gente não conseguiu traduzir de fato essa palavra, o que a gente dizer semi-externo, né? Ambiente semi-externo. A gente preferiu deixar por enquanto,
como na língua mãe, né, na língua que eles criaram o termo semi-outdoor, na língua inglesa. Bom, enfim, quais são as conclusões, né, que a gente tira dessa pesquisa bibliográfica, né? A gente fez uma revisão bibliográfica, agora a gente já avançou um pouquinho mais nessa pesquisa, a gente está aprofundando. Quando eu enviei, né, o artigo para o Congresso, a gente ainda não tinha aprofundado tanto nos ambientes semi-outdoor, agora a gente já aprofundou um pouquinho mais, a gente já tem um avanço um pouco mais dessa pesquisa. Então, o que a gente tem de conclusão, né, a partir dessa revisão bibliográfica desses autores? A gente tem a dificuldade de atribuir uma percepção uniforme relacionada, a gente percebeu, né? Essa dificuldade de atribuir uma percepção uniforme relacionada ao bem-estar. Uma outra conclusão é a interdisciplinaridade do assunto, né? O assunto envolve tanto a engenharia, arquitetura, psicologia, as ciências médicas. Então, a gente não está falando só de arquitetura ou só de engenharia, a gente precisa estar unido a outros profissionais de outras áreas para tratar melhor desse assunto, né? E a necessidade de se criar uma forma de mensurar a qualidade dos aspectos ambientais, sociais e físicos do ambiente construído que possa influenciar, né, a cognição humana, com estudos mais científicos mais assertivos que possam ser extrapolados para os diversos ambientes, situações, por exemplo, o ambiente hospitalar, habitacional, enfim. Então, a gente precisa criar uma forma, né, de mensurar essa qualidade dos aspectos ambientais, sociais e físicos desse ambiente que influenciam na cognição humana. E, além disso, a necessidade de abordagem mais abrangente, né, do papel da arquitetura. A gente está falando da interdisciplinaridade do assunto, então a gente precisa abordar, a gente tem uma necessidade de abordar de forma mais ampla o papel da arquitetura na saúde e bem-estar, envolvendo o modelo humano, com sua sensibilidade às respostas, estímulos e interação com o meio, não somente mais avaliação dos fatores físicos, se preocupar com a avaliação dos aspectos físicos, que também são importantes, mas a gente precisa pensar também no modelo humano, de fato, para essa abordagem, para a gente ter um ambiente construído mais saudável e proporcionar mais bem-estar para os usuários. Então, de uma forma resumida, né, a gente tem de 10 a 20 minutos apenas para abordar o tema, mas eu fico à disposição. Meu nome é Elaine, né, como eu falei, eu deixo o meu e-mail caso tenha alguma dúvida, interesse em compartilhar algum material. Então, fica aí, meu muito obrigada.